De volta, e eu tenho certeza que você acertou a nossa interatividade. Na justificativa do projeto, o pesquisador apresenta as razões de ordem teórica e prática da pesquisa. Nenhum pesquisador vai tratar com escolhas íntimas nesse momento. Nenhum pesquisador, embora ele possa ter escolhido aquele objeto por razões de ordem pessoal. Então ele diz, eu trabalhei numa comunidade de pescadores, fui professor numa comunidade de pescadores e tenho vontade de estudar mais sobre como as crianças, filhas de pescadores que aprenderam em escolas, enfim, ele tem lá uma relação pessoal com aquilo, porque ele foi professor ou professora numa escola daquela modalidade ou naquela localidade. Mas as escolhas íntimas não cabem. E também razões de ordem técnica da escolha, não estão na justificativa do projeto, a compreensão dos erros também, por favor, né? O que se pretende é que o pesquisador não erre. E os resultados também não é lá, os resultados estão no relatório. Nós vamos estudar nesse bloco uma questão extremamente sensível, uma questão muito importante e que a cada dia mais assume relevância nas pesquisas que são realizadas no mundo em que nós vivemos. Nós vamos tratar dos aspectos éticos de pesquisa. Os aspectos éticos de pesquisa tiveram especial destaque, se tornaram um ponto fundamental na discussão sobre a pesquisa a partir da Segunda Grande Guerra Mundial. Com experiências científicas feitas por médicos, por pesquisadores da área de biologia, que não respeitaram nenhum dos procedimentos mínimos de respeito ao outro ser humano, nenhum dos procedimentos elementares de respeito à dignidade da pessoa humana. Foram pesquisas científicas realizadas por pesquisadores, por profissionais que tinham conhecimento técnico adequado para fazer a pesquisa, mas a forma, o método utilizado passou longe do respeito à dignidade humana, passou longe do respeito aos seres humanos. Essas pesquisas foram realizadas pelos nazistas, foram realizadas por médicos e pesquisadores que eram adeptos dessa forma de governo que foi liderada por Adolf Hitler durante um período na Alemanha, entre o final da década de 1930 e a década de 1940, até quando aconteceu a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e ela termina em 1945, e como todos vocês sabem, Adolf Hitler foi morto, estava morto ao final da guerra, provavelmente por ter cometido suicídio. Ele liderou um grupo enorme de pessoas praticantes do chamado nazismo, e entre essas estavam pesquisadores e profissionais da área da saúde que fizeram pesquisas principalmente com judeus nos campos de concentração, e pesquisas que os sobreviventes depois relataram, ou pesquisas cujos documentos, os relatórios de pesquisa, foram encontrados e foram lidos pelos norte-americanos, pelos ingleses, pelos franceses, que são países do grupo que se uniu contra os nazistas, e contra os países que iniciaram a Segunda Guerra Mundial, Japão, Itália e Alemanha. Então, os países que ganharam a guerra e que depois ocuparam os campos de concentração, chegaram aos campos de concentração e libertaram as pessoas, se deram conta do resultado dessas pesquisas, ou porque encontraram vítimas dessas pesquisas, ou porque encontraram relatórios dessas pesquisas. E eles são relatos horrorosos, eles são relatos trágicos, são relatos de horrorizar cada um de nós, de levantar em cada um de nós, do mais íntimo do nosso ser, um senso de revolta, de indignação pelos seres humanos terem sido utilizados daquela forma. Nós não aceitaríamos que animais tivessem sido utilizados daquela forma, quanto mais seres humanos. Se vocês têm interesse em conhecer relatos
maiores. O nosso livro-texto faz apontamentos de onde vocês podem encontrar maior detalhamento desses relatos. Para vocês terem uma ideia de métodos horríveis que foram utilizados, de quantos métodos foram utilizados eram horríveis, os cientistas que leram aqueles relatórios não têm coragem de utilizar o resultado daquelas pesquisas. Porque a dor daqueles seres humanos foi tão grande, a maldade que se fez com aqueles seres humanos foi tão grande, que os resultados de pesquisa estão manchados com aquela maldade, estão impregnados com aquela maldade. Os cientistas não têm coragem de utilizar esses resultados. A revista Super Interessante fez uma matéria muito, muito importante sobre esse assunto, que talvez você também encontre nas redes sociais, no seu buscador de pesquisa. Coloca lá que você vai encontrar. Isso deu ao debate sobre a ética uma importância enorme. Aquele que participa de uma pesquisa tem que saber que aquilo é uma pesquisa, tem que concordar com a pesquisa. Há toda uma ética no tratamento, tanto na utilização de seres vivos humanos como de seres vivos animais. A Segunda Guerra Mundial motivou uma discussão intensa da ética entre os humanos. Mas o desenvolvimento da moralidade no mundo fez com que nós passássemos a ter toda uma especial atenção sobre a aplicação de métodos de pesquisa com animais. Recentemente, no Brasil, houve uma discussão enorme, até alguns protestos, como invasão de laboratórios. Você também encontra isso muito facilmente pesquisando no seu buscador de internet. Uma discussão enorme sobre o uso de animais, principalmente cachorros. O que motivou o grande debate foi a utilização dos cachorros para o desenvolvimento de produtos da área de cosméticos. Tanto que no mundo todo houve uma reviravolta no consumo. Muitas pessoas hoje estão absolutamente conscientes que só se deve utilizar produtos cosméticos, creme, shampoo, todo tipo de produto cosmético, batons, se eles não tiverem sido formulados a partir de experiências com o uso de animais. Alguns relatos nos trazem informações de que, por vezes, os animais sofrem muito com a utilização de produtos químicos para saber se eles dão ou não reação. Então, utiliza o produto químico de um jeito e fala, de fato, olha, faz ferida se utilizar esse produto. Então, esse produto não deve ser utilizado. Tá, mas e o animal? O animal fica com a ferida? Como é que faz? Então, o debate que começou no nazismo em relação à ética de pesquisas com humanos, hoje também é muito forte na utilização de animais. O debate ético é necessário em todas as esferas do conhecimento. Não há construção de conhecimento que possa ser feita sem o debate ético. O que dirá na pesquisa que utiliza seres vivos, sejam eles humanos ou animais. Então, acompanhe comigo aqui. Existem episódios muito tristes da falta de ética em pesquisa, principalmente os do nazismo. Procure pesquisar mais sobre esse assunto. Os debates sobre questões éticas envolvendo pesquisa estão cada vez mais ocupando espaço na comunidade científica. Por exemplo, é correto observar pessoas sem que elas saibam que estão sendo observadas, sem que elas autorizem? É ético entrevistar pessoas alegando um motivo, quando na verdade a intenção do pesquisador é outra? É ético ministrar medicamentos sem avisar aos indivíduos quais os riscos que eles estão correndo? Essas e outras perguntas têm dominado o espaço no campo da pesquisa científica. Não, mas eu só vou ficar observando. Tá, mas perguntou se eu quero ser observado? Ah, não, eu vou observar, mas eu não vou dizer que é para uma pesquisa, eu vou dizer que eu só estou aqui parado. Sim, isso é correto? Eu vou ministrar medicamentos para esse grupo de crianças aqui da escola para saber se isso ajuda a melhorar o apetite deles. Tá, mas precisa perguntar se os pais autorizam que essa pesquisa seja feita. Então, veja, há cada vez um maior cuidado no respeito à dignidade daqueles que vão compor, que vão fazer parte de um grupo de seres vivos que está sendo pesquisado. Os professores Alves e Tubino nos oferecem esse conhecimento fantástico
que nos lembra que a moral pode ser definida como qualquer conjunto de regras, valores e proibições impostos pela política, pelos costumes sociais, pelas religiões ou ideologias. Isso é a moral. E aí eles nos dizem, por sua vez, a ética sempre implica em uma reflexão sobre a validade da conduta humana. Ou seja, o que você for fazer, o que você tomar por decisão fazer, envolve uma escolha ética. Não há nada que a gente faça no meio social que não envolva uma escolha ética. Aí vamos retomar lá a definição. Sobre a validade da conduta humana, ou seja, a ética é uma análise crítica das regras impostas pela moral. Quando eu vou tomar uma atitude para que ela seja ética, ela tem que estar em conformidade com a moral. Eu fiz esse teste antes de tomar a minha atitude? Eu fiz esse questionamento para mim mesmo antes de tomar a minha atitude? É isso que a ética quer saber. Se a atitude que eu vou tomar, se a decisão que eu vou tomar, se a escolha que eu fiz está em conformidade com a moral adotada por aquele grupo social. Os códigos de ética para as pesquisas com seres vivos têm 4 princípios por base, oriundos do corpo da ética médica. Aliás, foi a ética médica que ajudou a construção desses princípios. O primeiro é o princípio da não maleficência. A pesquisa não pode causar mal a ninguém. O princípio da beneficência, ela tem que estar sempre propícia à prática do bem, a ajudar a situação a se transformar numa situação melhor. O princípio da autonomia, ou seja, a parte tem que saber, a parte tem direito de decidir sobre aquele assunto. E o princípio da justiça, ou seja, a pesquisa tem que ser realizada com a informação precisa prestada para que haja justiça. Embora eles sejam genéricos, esses princípios dão bastante conta da solução dos conflitos. Toda e qualquer pesquisa com seres vivos que aconteça no ambiente acadêmico, no ambiente da universidade, deve ser previamente aprovada, deve ter autorização prévia. Essa autorização se dá mediante os esclarecimentos que o pesquisador faz em relação aos procedimentos que ele vai adotar, e todas as universidades têm um comitê de ética em pesquisa. É esse comitê que é composto por professores, por pesquisadores e por administradores da universidade, representantes da vice-reitoria, representantes da reitoria. Esse comitê, que é organizado livremente pela universidade, ela que decide como quer organizar o seu comitê, cada universidade organiza o seu, é esse comitê que aprova ou não aprova os projetos de pesquisa que utilizam seres vivos. Todas as universidades possuem comitê de pesquisa, todas as universidades possuem um código de ética para pesquisas científicas. E é importantíssimo que assim seja feito, assim como também os institutos de pesquisa possuem seus códigos de ética em pesquisa. Vamos ver o que nós sabemos sobre esse assunto? Acompanhe comigo. A ética em pesquisa científica com seres vivos. A. É necessária só no campo das ciências da saúde. B. Foi desrespeitada no passado, mas na atualidade isso não acontece. C. É aspecto relevante apenas nas universidades e não nas empresas privadas. D. É essencial para a realização de qualquer tipo de pesquisa. E. Está limitado ao âmbito das empresas privadas que visam ao lucro. Eu fico aqui ansioso para você acertar e a gente volta já.